todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. João 6, versículo 37. Esta declaração envolve a doutrina da eleição. Há alguns que o Pai deu a Cristo, envolve a doutrina do chamado vigente. Estes que são dados devem vir e virão, por mais que se coloquem resolutamente contra isso. Serão trazidos das trevas para a maravilhosa luz de Deus. Ensina-nos a indispensável necessidade da fé, pois mesmo esses que já são dados a Cristo não serão salvos a não ser que venham a Jesus. Até mesmo estes precisam vir, pois não há outro caminho para o céu além de Cristo Jesus, a porta. Todos que o Pai dá a nosso Redentor devem vir a Ele. Portanto, ninguém pode ir ao céu se não for a Cristo. O poder e a majestade presentes na palavra virá. Ele não diz que eles têm poder para vir, nem que virão se quiserem, mas que eles virão. O Senhor Jesus, por seus mensageiros, sua palavra e seu Espírito, compele de modo doce e gracioso homens a virem, e então desfrutar da ceia de suas bodas. E isto ele faz sem violar o livre-arbítrio do homem, mas pelo poder de sua graça. Eu posso exercitar poder sobre a vontade de outro homem, e ainda assim, a vontade deste outro homem permanecer perfeitamente livre, porque o refreamento é exercido de modo harmonioso com as leis da mente humana. Jesus Jeová sabe, com argumentos irresistíveis dirigidos ao entendimento, por fundamentos poderosos que invocam as emoções e por misteriosa influência de seu Santo Espírito operando em todos os poderes e paixões da alma, conquistar o homem como um todo, de modo que antes sendo rebelde, agora rende-se alegremente a seu governo, vencido pelo amor soberano. Mas como serão conhecidos estes a quem Deus escolheu? Por este resultado, que eles deliberada e alegremente aceitem a Cristo e venham a Ele com fé simples e genuína, descansando nele, que é toda a sua salvação, e tudo o que desejam. Leitor, você veio a Jesus? Glória a Deus. Você veio a Jesus? Olha a importância dessa pergunta para nós. Muitos acham que só pelo fato de estarem em uma igreja, em um ministério, já são de Deus. Mas não é isso, irmãos. O fato de uma pessoa estar na igreja não quer dizer que ela é de Jesus. Porque sabemos que tem muitos que estão na igreja e vivem igualzinho o mundo, fazem as mesmas coisas que o mundo faz. E o pior, tem igrejas aí que querem imitar o mundo para agradar essas pessoas. Esses que nunca foram a Cristo de verdade. Esses que nunca nasceram de novo. E por isso, essa pergunta é importantíssima. Você veio a Jesus? Jesus Cristo é o Senhor do teu coração? Você o ama mais do que tudo? Você chegou arrependido aos pés de Jesus, pedindo perdão pelos seus pecados e crendo nele para a sua salvação? Porque a nossa salvação descansa em Jesus. Ele é o único caminho. Não há outro meio, outro jeito, outra maneira de alguém ser salvo. Somente por Jesus Cristo. As obras dele, o que ele fez, é o que nos salva. E por isso que devemos crer no Senhor Jesus. E aqui diz que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Essas palavras são de Jesus. Ou seja, os eleitos de Deus, que Deus deu para Jesus Cristo, virão a ele. O Espírito Santo os convencerá. A palavra de Deus quebrará o coração deles. O Espírito Santo irá tirar as escamas dos olhos dos eleitos que ainda estão perdidos, que ainda não vieram a Cristo. E eles virão a Jesus Cristo e crerão nele como Salvador, porque o chamado é eficaz. Aqueles que são eleitos de Deus antes da fundação do mundo virão a ele. E como eu posso saber que alguém é eleito de Deus para que eu fale de Jesus para ela? Não tem como. E por isso que devemos pregar o Evangelho a todos. Porque a gente não conhece quem são os eleitos de Deus que estão perdidos no mundo. Mas Deus sabe quem são. E se nós conhecemos o Evangelho, se nós fomos tocados pelo Espírito Santo, e hoje a gente crê, fomos convencidos a crer pelo amor de Deus, pela misericórdia dele, pela graça, fomos convencidos a crer no Senhor Jesus, muitos que estão lá fora, que são eleitos de Deus, que ainda estão no mundo, perdidos, através da pregação do Evangelho, irão crer também. Então todos os eleitos, todos, virão até Jesus Cristo, porque é Deus que irá trazê-los. É o Espírito Santo, é a palavra de Deus, que irá quebrar o coração, transformar essa pessoa, para que ela venha até Jesus Cristo para ser salva. E quantos são os eleitos de Deus? Uma multidão incontável, uma multidão numerosa. Imagina todas as gerações que passaram. Imagina a nossa geração, tanto de eleitos de Deus que aqui tem. E as próximas gerações que virão. É uma multidão incontável, irmãos. Deus escolheu um povo numeroso para si. Não tem como a gente contar.
Não tem como. Isso é maravilhoso. A gente não pode ficar por aí como muitas religiões fazem, que ficam dizendo, Deus escolheu 200.000 pessoas, somente 1 milhão de pessoas vão para o céu. Não tem como contar. É uma multidão inumerável. E quando os eleitos de Deus, quando o último eleito de Deus for chamado, aí sim Jesus Cristo voltará. Ele voltará para nos levar com Ele, para nos transformar por completo. Isso é maravilhoso. Se você hoje veio até Jesus, glorifique o nome do Senhor. Agradeça a Deus, porque foi Deus que te trouxe até Jesus Cristo. Foi Ele que te chamou, Ele que te convenceu. Você não amou a Deus primeiro, mas pelo contrário, se você ama a Deus, se você crê no Senhor Jesus Cristo, foi porque Deus te amou primeiro, antes da fundação do mundo. A salvação é de Deus, por meio de Jesus Cristo. Toda honra e toda glória ao nosso Deus, somente a Ele. Somente Jesus Cristo nos salva. Não temos méritos nenhum na nossa salvação. Tudo vem de Deus. Tudo. E por isso que a gente descansa. Por isso que temos a certeza que a nossa salvação é para sempre. Porque veio do Senhor. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua noite e até a próxima, se assim Ele nos permitir.